A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, seja bem-vindo ao programa Semeando para a Vida Eterna. Este é um programa da Igreja Presbiteriana de Lages e é uma alegria entrar na tua intimidade, seja pelo YouTube, seja pela Nova Era TV. Nós vamos continuar estudando o livro de Ruth hoje e ver como é importante Deus cuidando do nosso coração e Deus fazendo com que os outros nos reconheçam como uma pessoa que teme a Ele. Vamos orar antes de nós começarmos a expor a palavra de Deus? Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te implorar que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos diga a tua vontade e o Senhor nos mostre quem tu és, Pai Santo. Abençoa-nos, Senhor Deus, fala ao meu coração, fala ao coração dos meus irmãos e amigos. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Antes de lermos o livro de Ruth, no capítulo 2, os versículos 8 em diante, eu queria dizer quem nós somos. Esse é o programa da Igreja Presbiteriana de Lages. A Igreja Presbiteriana de Lages está aqui há mais de 100 anos. Quais são as características da Igreja Presbiteriana? A Igreja Presbiteriana é uma igreja que tem um governo conciliar. Eu sou o pastor, um dos pastores da igreja, sou o pastor titular, mas eu não mando sozinho. A igreja elege os seus representantes para que governem junto com o pastor. E esses representantes têm o nome de presbíteros, por isso que é uma igreja presbiteriana. No grego, presbítero significa ancião. Então, é uma igreja governada por pessoas com respeito, com carinho da igreja. A segunda característica da igreja presbiteriana é uma igreja que estuda muito a palavra de Deus. A terceira característica é uma igreja que está baseada em Jesus Cristo, que ama Jesus Cristo e que prega Jesus Cristo. Então eu queria convidar você agora para estudar junto comigo Ruth, capítulo 2. Nós vamos ver dos versículos 8 até o 23, que diz assim a palavra de Deus. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que não te toquem? Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu-lhe Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo o que fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. À hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui e come do pão e molha no vinho teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda sobrou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre as gavelas deixai-a colher, e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as, para que as apanhe, e não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhara, e foi quase um efa de cevada. Tomou e veio à cidade, e viu sua sogra o que havia apanhado, também o que lhe sobejara depois de fartar-se. Tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra: onde colheste hoje? Onde trabalhaste?
Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente, chegado e dentre os nossos resgatadores. Continuou Ruth, a moabita, também ainda me disse: com os meus servos ficarás, até que acabem toda a cega que tem. Disse Noemi a sua nora, Ruth: bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Assim passou ele a companhia das servas de Boaz, para colher até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Nós temos visto sobre Ruth. A história de Ruth é uma história interessante, porque é de uma mulher que entendeu que valia mais a pena seguir a sua sogra, porque a sogra a tratava muito bem, como se ela fosse uma filha, e nesse tratar bem da sua sogra, e na honestidade da sua sogra, e na vida da sua sogra, ela conheceu o Deus único e verdadeiro. E chega um ponto que, depois que o marido de Ruth morre, que o cunhado morre, que o marido de Noemi morre, Noemi chega para suas noras, Ruth e Orfa, e fala: vocês podem ir embora para sua casa, porque eu não tenho mais o que fazer. Eu vou ficar sozinha e vou viver sozinha. Orfa, uma das noras de Noemi, foi embora. Ruth falou assim: eu não irei, porque através de você eu conheci o Deus verdadeiro. Onde tu fores eu irei. O teu Deus é o meu Deus. E foi Ruth. E ela começou a colher espigas. Eles estavam plantando cevada. A cevada se dá em uma espiga parecida com a do trigo. E ela começou a colher a cevada para comer, pois era um alimento que tinha. E ela foi abençoada de ir para um lugar onde que um homem que temia Deus também resolveu abençoá-la. Esse homem é Boaz, que por destino, pela boa mão de Deus, já que destino a gente entende a direção de Deus na nossa vida, pela boa mão de Deus, ele era um parente de Noemi, que poderia ser um resgatador. Quero que você guarde essa palavra, resgatador, pois no próximo programa nós vamos trabalhar com essa palavra e o seu significado. E Ruth pediu para que pudesse colher nas terras dele. E Boaz se vira e fala assim: aqui você pode colher o quanto você quiser, porque eu tenho visto como você tem tratado Ruth e como você tem abençoado a vida de Ruth. Você tem temido a Deus. E você não é mais uma moabita. Você não é mais uma estrangeira. Eu não posso mais te tratar com indiferença, com xenofobia, com ódio. Mas eu tenho que te tratar agora como uma mulher do povo de Deus. É isso que ele fala para ela. E Ruth vê isso e fica maravilhada. Porque provavelmente muitos homens chegaram para Ruth e falaram assim: eu não quero você no meu terreno colhendo, você é uma estrangeira. Quantas vezes ela ouviu isso? Quantas vezes ela foi maltratada, escorraçada por causa disso? Mas a gente vê que Boaz, por temer a Deus, não olhava a ascendência daquela mulher, não olhava a sua origem, ele olhava quem ela era. E agora ela era uma filha de Deus. E por ser uma filha de Deus, pertencendo ao povo de Deus, deveria ser tratada com todo o respeito. O que referendava quem ela era
eram as suas ações. Alguns pastores antigos falavam assim: você pode falar o quanto você quiser, mas as suas ações vão gritar mais alto. É interessante você parar, pensar e refletir sobre isso. Nós vemos ali, pensamos que muitas vezes as pessoas não percebem quem nós somos, como nós agimos. Mas como nós agimos, o que nós fazemos, a nossa vida vale muito. As nossas ações vão demonstrar quem nós somos, vão demonstrar aquilo que está dentro do nosso coração. Eu tenho amigos que dentro do coração deles há uma paixão bonita de ajudar o próximo. Então eles sempre ajudam o próximo. Tem outros amigos que a paixão deles é o futebol. Não só as ações, aquilo que eles falam, sempre vai ser voltada para o futebol. Porque as nossas ações demonstram quem nós somos. E Boaz elogia Ruth, falando: você é uma mulher de Deus, porque suas ações provam disso. E Boaz quer abençoar aquela moça, quer abençoar aquela mulher, e fala para que os seus funcionários cuidem bem dela. Ele dá ordem para que ela possa comer da mesma comida que eles. Ele dá a ordem para que ela possa molhar o pão no mesmo vinho que eles comem. Ele dá ordem para que ela beba água quando ela quiser. Ele trata ela como se fosse uma pessoa da família dele. Para nós, a ideia de servidão, de escravidão, é sempre uma ideia de dor e sofrimento. Mas dentro do povo de Israel, às vezes uma pessoa poderia servir ao outro para pagar suas dívidas. E para aquela pessoa, para quem ele estivesse trabalhando, o empregador, o dono deveria cuidar muito bem das pessoas. Ruth vê isso e fala assim: como você trata bem a mim como se eu fosse uma serva tua? Nós vamos ver aí que Deus cuida da gente, Deus nos ama e Deus abençoa aqueles que amam e temem ao Senhor. Boaz fala para Ruth que sobre as asas de Deus, Ruth buscou refúgio. Ruth poderia ter ido para sua terra, para Moabe, ficar ali em Moabe, mas ela resolveu ir para perto de Deus, que é a melhor coisa que existe. Ela reconhece os favores que Boaz faz. Olha só, no versículo 13, disse ela: tu me favoreceste muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. Ele tratou a Ruth como se ela fosse uma funcionária dele. Mais para frente, dos versículos 15 até o versículo de número 17, nós vemos Ruth sendo abençoada por Boaz, e Boaz falando para que deixassem mais espigas para que ela pudesse colher. Olha como que a boa mão de Deus abençoa aqueles que têm um caráter firme, aqueles que têm um propósito firme, porque conheceram a Deus, agora querem servir e obedecer a Deus. Mas houve uma outra pessoa nessa história, e essa outra pessoa é Noemi. Quando Ruth chega com a colheita, um efa é mais ou menos 15 quilos de cevada. Quando Ruth chega com toda essa quantidade de cevada e distribui também para Noemi, para que ela pudesse comer e comprar comida, Noemi reconhece e fala que Boaz era um parente e que ele poderia ser um dos resgatadores. Algumas ideias que são duras a gente entender. No povo de Israel, antigamente, as mulheres não tinham herança.
A herança era um privilégio dos homens. Para que acontecesse o plantio, para que houvesse mantimento na casa, havia um sistema de resgatadores, de levirato, onde que se um irmão morresse, o mais novo se casaria com aquela moça, com aquela mulher, para dar filhos para o irmão que tivesse morrido, e esse filho assumiria a herança. Bom, Noemi não tinha mais filhos, não tinha como fazer o levirato, mas os parentes próximos podiam assumir isso. Boaz era um desses parentes. E Boaz ficou encantado por Ruth, não pela sua beleza, certamente ela deveria ser bonita, mas pelo caráter, pela vida, pelas ações de Ruth. E Noemi se vira para ela e fala: esse homem pode transformar a sua vida. Esse homem pode fazer com que você possa ter uma nova vida. Esse homem pode fazer que você seja abençoada. E fala para ela não ir para outro lugar, mas continuar colhendo na terra de Boaz. A gente vê aí como que Deus cuida das pessoas. Como Deus cuida daqueles que o amam. Como Deus cuida daqueles que guardam dos seus mandamentos. O que eu posso tirar desse texto aqui para mim e para você hoje? Que vale a pena a gente servir a Deus e amar a Deus. E entender que Deus é a pessoa que mais importante na nossa vida. Foi isso que Ruth fez. Ela poderia ter voltado para sua terra, para os seus parentes, mas ela falou: eu vou para onde você for, e o teu Deus é o meu Deus, e eu vou viver agora desse jeito. Ela passou por privações, ela passou por problemas, mas Deus cuidou dela. Na nossa vida também somos assim. Nós também vamos passar por problemas, também vamos passar por privações, mas Deus cuida de nós. Segunda coisa que eu vejo é que vale muito mais a pena nós servirmos a Deus, andarmos com Deus e caminharmos com Deus, do que vivemos na nossa própria loucura. Orfa foi embora. Não temos mais notícia de Orfa. Mas nós vemos que Noemi amava a Deus. E aí eu preciso me lembrar do que Jesus Cristo falou em João, no Evangelho de João, quando ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ruth amava a Deus, andava de acordo com a vontade de Deus. Terceira lição que eu tiro para a minha vida aqui, e espero que para a tua também, é que nós precisamos entender que Deus pode usar pessoas para cuidarem de nós. Deus usou Boaz para cuidar de Ruth. Quarta coisa que eu vejo aqui é que se Boaz vai ser um resgatador, como nós vamos ver mais para frente, vai cumprir o levirato na vida de Ruth, nós também precisamos de um resgatador para a nossa vida. Boaz vindo resgatar e transformar a vida de Ruth é um símbolo de Jesus Cristo. Na teologia, na hermenêutica, a gente chama isso de tipo. Por quê? Porque Jesus Cristo também vem nos resgatar do pecado e transformar a nossa vida. Queria orar com você agora. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te implorar e te suplicar que o Senhor nos dê um coração grato a Ti, que nós entendamos que vale a pena servir ao Senhor e que o Senhor pode usar pessoas para cuidarem de nós, Pai. Abençoa as pessoas que estão ouvindo, suas famílias, cuida delas, as abençoe, Pai, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Te imploramos também, Senhor Deus, que o Senhor abençoe a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país, Pai. Te imploramos que o Senhor tenha misericórdia da nossa civilização e que o Senhor não permita que as guerras destruam com ela, Pai. Cuida de nós e vem fazer a Tua vontade na nossa vida, Pai. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero convidar você para nos visitar
Rua Fausto de Souza, número 353, no centro de Lages. Nossas principais atividades são aos domingos, um culto às 9 horas da manhã, uma escola dominical às 10 horas e outro culto às 19 horas. Deus te abençoe e até o próximo programa. Fique com a programação da Nova Era TV. A palavra gratidão tem como um dos seus significados reconhecimento. Há um salmo que fala que aquele que oferece a sua gratidão ao Senhor como sacrifício, honra ao Senhor. É isso que eu quero oferecer ao meu Deus nessa noite, a minha gratidão. Estou tão grata a Deus, tão grata ao Senhor, tão grata ao Senhor. E eu queria expressar isso a Deus, né? Minha gratidão. E eu cantei essa canção, é uma canção muito simples, fácil de aprender, e expressa a minha gratidão a Deus. Tu és tudo para mim, Senhor, minha maior alegria, meu maior amor, meu tesouro, minha paz. Por isso eu sou grata a Ti, porque um dia me alcançaste com o Teu amor, me atraíste a Ti. Está sempre comigo, Senhor. Em gratidão eu canto a Ti com coração. Venho adorar, minha alma está bem junto a Ti. És meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão eu canto a Ti nessa noite, Pai, com coração. Venho adorar, minha alma está bem junto a Ti. És meu Senhor, meu Salvador. Meu Salvador, o que darei a Ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim. Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador, o que darei a Ti, Senhor,
Recebe a nossa gratidão, Senhor. Muito obrigada, Pai.